Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Sou Graça Velanes, enfermeira, educadora em diabetes, trabalho no Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia e hoje nós iremos conversar sobre as novas tecnologias na aplicação de insulina com o dispositivo de caneta descartável disponível no SUS. Bom, como vocês podem observar, existem algumas portarias, existem algumas notas técnicas que estão disponíveis já nas redes sociais. Lembrando a todos que em março de 2017, as canetas de insulina e NPH já estão disponíveis no SUS. Na Bahia, a nota técnica número 2 de 2020, ele coloca a disponibilidade das canetas de insulina NPH irregular para todos os municípios. Em destaque especial, temos que aqui estar observando nesse slide em que a faixa etária disponível para ser entregue as canetas de insulina NPH irregular nas unidades básicas de saúde são para a população de DM1 ou DM2 na faixa etária menor ou igual a 16 anos. E na população DM1 ou DM2 na faixa etária maior ou igual a 60 anos. As agulhas de insulina para caneta, o tamanho a ser dispensada é 4 milímetros e corresponde a uma agulha por paciente dia. E falando sobre um análogo de insulina rápido, a portaria do Ministério da Saúde disponibiliza na rede SUS desde 2017. As agulhas também de 4 milímetros e a caneta, uma agulha por paciente dia. Mas hoje a gente vai falar especificamente da caneta NPH irregular. Lembrando a todos que a concentração das canetas de insulina tem a concentração de 100 unidades por ml, tanto a caneta como a questão do frasco ampola. Bom, os benefícios da caneta, da insulina, é justamente a praticidade no manuseio e transporte, são opções que se tem de registro de doses pares, ímpares e fracionadas, a opção de agulha mais curta, de 4 milímetros de comprimento, com menor risco de aplicação intramuscular, e maior aceitação social e melhor adesão ao tratamento. Haja vista que é muito mais fácil manejar a insulina através da apresentação de caneta do que do frasco ampola. Lembrando que para as pessoas que têm deficiência da acuidade visual diminuída ou parcial, eles devem usar a caneta sempre com a assistência de uma pessoa, tá? Porque aquele clique que se dá numa caneta, que eu vou mostrar mais adiante, aquele botão seletor, muitas vezes pode ficar imperceptível para aquela pessoa que não tem a visão perfeita e errar o clique. Cada clique corresponde a uma dose, ou seja, então tem que ser esse tipo de paciente assistido, justamente para não errar a dose a ser aplicada. Passo aqui rapidamente para vocês a questão do início do pico de ação e a duração dessas insulinas NPH irregular, né? A insulina NPH é uma insulina de ação intermediária, corresponde à insulina basal, tem o início de 2 a 4 horas, o pico dela é de 4 a 10 e a duração até 18 horas. Observe que a NPH, apesar de ter uma insulina de ser basal, mas ela não dura 24 horas. Isso é importantíssimo chamar atenção. A insulina rápida que a gente tem, a insulina considerada de ação de pico de início rápido, né? Meia hora após a aplicação até 1 hora, o pico de ação de 2 a 3 e dura até 8 horas. Então, essa insulina regular, ela é muito utilizada como bolos, né? Justamente para cobrir os carboidratos das refeições. E para ser considerada uma boa prática de aplicação de insulina, é importante que os profissionais de saúde, os cuidadores e os pacientes, eles estejam bem vistos dessas etapas, em relação a
prescrição, né? O tipo da insulina, o tamanho da agulha, a graduação da caneta, a técnica de aplicação, integridade da pele e o cuidado com a insulina. Então, todos esses são os pilares importantes para ser considerado quando o paciente vai fazer uso da aplicação da insulina ou o profissional de saúde orientá-lo. Bom, aqui vocês podem ver a caneta descartável é regular. Observe que vocês, e que a gente tem que estar bem atento ao rótulo. O rótulo da insulina regular é o rótulo onde a gente vê o R muito pequeno. Muitas vezes pode se confundir com a insulina NPH, que nós vamos ver adiante. Então, é muito importante considerar o rótulo dessa insulina, né? E as partes que compõem essa caneta, nós vamos ter a tampa, nós vamos ter o carpule, que é justamente a ampola cheia da insulina, vamos ter a caneta residual, a escala residual, que são os tracinhos que ficam bem nessa parte onde próximo, junto do carpule. Temos a questão do indicador, que é essa filetezinho branco, o seletor da dose e o botão injetor, né? Compõe também, para aplicação de caneta, as agulhas, que na composição tem a tampa externa, a tampa interna, a agulha em si e o selo protetor. Então, esta é a composição da aplicação de insulina com caneta. Então, é importante estar informando, não é, aos usuários todos os compartimentos que compõem esta caneta. A caneta NPH é uma caneta também, como eu coloquei para você, o rótulo é importantíssimo, né? A gente tem que ver aí que o IN corresponde a NPH, é muito assim, parecida com o rótulo da insulina R, tá? Observem também que a insulina R, o botão injetor, a cor é laranja. Já esse da NPH, o botão injetor tem a cor verde, mas a composição é a mesma. A tampa, né, a gente vai ver o carpule, o indicador, o seletor de dose, botão injetor e também os componentes que compõem a agulha, que é a tampa externa e interna, a própria agulha e o selo protetor, certo? Bom, passando assim rapidamente para vocês, também já está disponível no SUS, né? O análogo rápido, mas aqui não vai ser o nosso foco de atenção especial. Lembrando só que o rótulo também é verde, muito parecido com o NPH irregular. A questão da transparência da insulina regular e NPH tem uma diferenciação grande, sim. A insulina R é uma insulina que vocês vão ver a composição dela, uma coloração límpida, ele é incolor, não tem partículas sólidas, com consistência aquosa, né? Já a insulina NPH é o aspecto leitoso. Esse aqui é o grande diferencial de uma e da outra. Sem presença de gumos, né, ou partículas sólidas aderidas no fundo e nas paredes do corpo da caneta descartável. E a insulina ultra rápida é a insulina incolor. Então, a insulina regular e a rápida, elas são incolor. E a NPH tem um aspecto leitoso, certo? Então, nós temos que observar se esta caneta que vai estar sendo utilizada tem alguma mudança nesse aspecto. E caso haja, é necessário buscar trocar ou com o farmacêutico, ou com a enfermeira, falar com o médico, ou seja, um profissional da unidade básica, né, ou um centro de referência, do qual o paciente é assistido para fazer essa troca. Bom, em relação à conservação, a refrigeração, existem duas situações, a insulina lacrada e a insulina em uso. A insulina lacrada deve ser mantida sob refrigeração, na temperatura de 2 a 8 graus.
e sempre distante do congelador. Lembrando que insulina congelada é insulina perdida. Já a insulina em uso não precisa refrigerar, não deve ser refrigerada. Então, nenhuma caneta de insulina que se está utilizando, ele deve se colocar em refrigerador. Não tem porquê, né? Porque o compartimento dela é toda fechada e não tem necessidade nenhuma de colocar em geladeira. Ela é válida até 6 semanas, né? Sendo armazenada nessa temperatura de 15 a 30 graus, certo? Então, as temperaturas maiores do que 40 graus, porque os pacientes, muitas vezes, eles moram em lugares muito quentes, então, a partir de 30 graus, deve ser orientados esses pacientes a procurar a unidade de saúde e fazer as devidas orientações. Quais são essas orientações? Informar o paciente que, se essa caneta de insulina estiver estiver com grumos, estiver com aspecto amarelada, então, estiver muito opaca, então, busquem ir na unidade de saúde para essa troca. Então, toda informação, os profissionais de saúde e os próprios pacientes, eles devem buscar a orientação do fabricante, né? Na geladeira doméstica, essa insulina lacrada, ela deve ser mantida, né, na prateleira, na terceira prateleira da geladeira, assim, próximo de gavetas, das verduras, né? Não pode ser colocada, como eu falei, próximo ao congelador e também longe das paredes da geladeira. Sempre acondicioná-las num recipiente plástico ou então no metal com tampa, né? Um plástico de metal com tampa. Não pode ser armazenada sem essa proteção, porque pode contaminar, né, por conta da manipulação de alimentos nessa geladeira. Bom, em relação ao transporte de insulina, isso é muito importante. Quando se faz esse transporte, tem que ser um transporte consciente. Os profissionais de saúde têm que orientar o paciente que não precisa levar gelo para esse transporte, né? Para buscar na unidade de saúde até o domicílio. Então, o importante é que o mais recomendado atualmente é que eles levam um recipiente térmico, né? Que não precisa colocar gelo e que permanece a estabilidade da insulina, da temperatura da insulina. Mas, se por acaso os pacientes foram para lugares muito longe, eles podem sim, né, colocar o gelo, mas sempre separar por uma barreira, como vocês estão vendo aí. Então, pode ser um papelão, né, uma proteção de papelão, justamente isolando a caneta da insulina do gelo, né? Justamente para não congelar. E lembrando a vocês uma particularidade muito importante. Aqueles pacientes que eles não têm geladeira, não há necessidade do paciente não fazer uso. Eles podem, sim, fazer uso dessa insulina NPH irregular e manter fora da geladeira, independente de ser caneta ou frasco ampola, né? Bom, mais especificamente falando sobre a questão da agulha, né, são coisas assim, que na verdade o SUS aí são dispositivos novos e que a gente tem que orientar muito bem esses pacientes. Então, a composição da agulha, ele tem a tampa externa, a tampa interna, a agulha propriamente dito e tem um seletor protetor, né? Falando um pouquinho sobre a questão do tamanho da agulha, disponível aí no mercado, nós temos agulha de 4 milímetros, de 5, de 6, de 8, 12,5, certo? A indicação para o tamanho da agulha de 4 milímetros são para todos os pacientes, né? E tem uma coisa que é importante que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que é a questão da prega cutânea, porque lembrando a todos que a insulina ele deve ser dado no tecido subcutâneo. Para isso, nessa seringa de 4 milímetros, nós temos que fazer a angulação de 90 graus, né, para fazer uma boa aplicação de insulina. E realizar, né, a prega cutânea para o quê? Para crianças que tenha idade menor do que 6 anos e aqueles pacientes que têm
escassez de tecido subcutâneo, desculpe. Os tamanhos da agulha de 5 milímetros é indicado para todos os pacientes, né? A prega cutânea é importantíssima para esses pacientes menores do que 6 anos, né? Menor ou igual a 6 anos. O ângulo é de 90 graus, certo? E aqueles pacientes que têm escassez de tecido subcutâneo, é importante fazer aplicação com ângulo de 45 graus, certo? Então, isso é importantíssimo, essa relação entre o tamanho da agulha e o ângulo da inserção. Já de 6 milímetros, geralmente a de 6 milímetros é o que geralmente tem mais no comércio, mas o que está dispensado no SUS é de 4, graças a Deus, é de 4 milímetros, né? Então, essa 6 milímetros é indispensável, ou seja, é importante fazer a prega cutânea. O ângulo de inserção para o adulto é 90 graus, já de criança e adolescente, 45, tá? Agora, aqueles pacientes que têm também escassez, é preciso fazer esse ângulo de 45. A de 8 milímetros é para utilizar também já no adulto, não é de criança e adolescente, mas para adulto. A prega se faz necessário, justamente a angulação de 90 graus, 45 graus para criança e adolescente, e fazer uma 45 também para aqueles que têm tecido subcutâneo, né, escasso. E já de 12,5, existe no mercado, mas não se indica, porque o risco da injeção intramuscular é muito grande, né, e correndo o risco do paciente fazer posteriormente a aplicação à hipoglicemia. Então, em uso dessa agulha do tamanho de 12,7, é indispensável fazer a prega, tá? Mas nós devemos desencorajar esses pacientes a utilizar essas agulhas de tamanho 12,7. Então, lembrando mais uma vez que o que está disponível no SUS é a agulha com o tamanho de 4 milímetros. Aí vocês podem ver, né, de 4 a 5 milímetros de comprimento, a aplicação é 90 graus, né? Mas para aqueles pacientes que têm escassez de tecido subcutâneo menor do que 6 anos, sempre é importante fazer essa prega cutânea, porque o desejável é que a aplicação seja onde? No tecido subcutâneo, que fica entre a pele e o músculo. Bom, aí é uma imagem muito interessante que vocês podem visualizar, é uma aplicação de insulina intradérmica, a primeira. O que é que pode acontecer com essa aplicação de insulina intradérmica? Vai causar dor, vai causar hiperemia, formação de pápula, né? A perda da insulina, vai ter uma absorção muito mais lenta do que se espera, e o paciente ele vai ter uma tendência a ter uma hiperglicemia. Já uma aplicação intramuscular vai causar também dor, geralmente sangra, porque ele pega músculo, e o músculo é muito nervado, a absorção vai ser muito mais acelerada do que se deseja, o paciente ele tende a ter uma hipoglicemia e uma hiperglicemia tardia. Então, esta relação é muito importante, né? Essa diferenciação é muito importante da má aplicação, quando se aplica no intradérmico e a subcutânea, ou a intramuscular. Por isso que nós devemos realmente orientar esse paciente de forma consciente, né, sobre a prática segura para aplicar a insulina no subcutâneo. Bom, uma das particularidades importantes dessa caneta de insulina NPH é em relação à questão do depósito. Como é a insulina porosa, essa insulina ele fica depositada, decantada no carpule. E aí o que é que pode acontecer? Muitas vezes, se o paciente não fizer uma boa homogeneização, ele não vai estar aplicando insulina. E isso pode ter uma repercussão de hiperglicemia e o paciente descompensar. Então, qual é o correto? Esse movimento que vocês estão vendo aí, esse movimento de levantar o braço e baixar durante 20 vezes. Então, observe aí essa figura em repouso, após que o movimento de 7
vezes e depois o movimento de 20 vezes, né? Então, a homogeneização um procedimento fundamental, certo? Independente da dose residual. Aí, às vezes, a gente diz assim, poxa, mas tem pouca insulina, a quantidade de insulina na caneta, não importa, mas o líquido que está ali é a NPH, que é porosa, ele precisa ser homogeneizado antes dessa aplicação. Isso é uma recomendação internacional para qualquer tipo de insulina que contenha, que seja NPH. Bom, em relação ao manejo dessa caneta, nós temos que fazer o seguinte, pegar a caneta, você desacoplar, né, a tampa, fazer esse movimento que já foi explicado agora 20 vezes, fazer a asepsia com álcool líquido a 70. Não orienta os pacientes a usar álcool gel, em gel, é álcool a 70 líquido, certo? Inclusive, no local onde onde é que se faz o acoplamento da agulha com o corpo do carpule, ok? E remover o selo, né, o selo protetor da agulha e mantendo-se alinhada, para que justamente não faça essa quebra. Muitas vezes, os pacientes que não são bem treinados, eles quebram a agulha na hora que eles forem introduzir na borracha. Então, tem que ser muito orientado para que a introdução seja bem alinhada. Depois se rosca e imediatamente a gente tira a proteção, a tampa externa, tá? Depois vem uma questão muito importante que é para se colocar, que é o teste do fluxo da insulina. Como que a gente vai saber que a caneta da insulina está apta, está boa boa em termos de funcionamento? Primeiro, a gente tem que fazer o teste, né? Primeiro, nós temos que fazer o teste para ver se há presença de bolhas ou não, assim como também a seringa que nós vamos ver mais adiante. Então, a gente sempre vai ter que fazer esse teste padrão internacional. Roda-se através do botão, né? Do seletor, você coloca 2 unidades, onde tem sinalizado aquela parte branquinha que é o indicador. Quando você roda 2 unidades, você levanta, como está aí nesse quadro, nessa imagem, e a gente observa que se vai sair uma gota, como está no terceiro quadro. É importante fazer este procedimento para nós termos certeza que ali vai ser injetada a quantidade de insulina desejada. É importante fazer todo este procedimento toda vez, não sempre, mas toda vez que a gente observar que aquela caneta está tendo resistência, é importante. A recomendação do fabricante é que todas as vezes que for fazer aplicação de insulina, sempre faça esse teste, né, de 2 unidades, joga para cima e aperta o botão. Mas, na prática, no dia a dia, é necessário se fazer apenas uma unidade, ou então quando encontrar resistência. O próprio paciente, ele vai ver essa necessidade de fazer ou não esse teste, mas é mandatório, todas as vezes que for utilizar a caneta pela primeira vez, ou quando o paciente sentir essa resistência, que se faça esse teste, para justamente é o chamado teste da funcionalidade. Então, esse teste fluxo, ele é aplicado justamente, né, para a gente ter a certeza que a caneta está funcionando, saindo uma gota, né, e que o botão injetor ele está sendo fluido sem resistência. Agora, se repetir 6 vezes e ainda acontecer, não sair a gota e o botão ele estiver dando resistência, então procurar, pedir para que o usuário procure a unidade básica de saúde ou um centro de referência onde ele é atendido para fazer, tirar dúvidas ou fazer a própria troca da caneta. Bom, como vocês podem perceber aí, a aplicação de insulina,
ele é extremamente importante para todos os pacientes que necessitam fazer uso dessa insulina, né? Observando que, quando nós formos orientar esse paciente para estar aplicando a insulina, sempre, além da prega cutânea que se tem que fazer, né, introduzir, rodar a quantidade de insulina desejada, né? Ou seja, eu vou aplicar 20 unidades de insulina, então 20 unidades junto do indicador e aperta o botão até zerar novamente. E leva-se 10 segundos para retirar a caneta, porque nós temos que ter certeza que aquela insulina foi aplicada no subcutâneo e não houve extravasamento. Bom, após retirar esta agulha, o que fazer, né? O que fazer com essa agulha? Quando nós retirarmos essa agulha, tem que se ter muito cuidado para não haver acidente, né? Então, o importante é a gente não encapar com aquela menor, que é a proteção da agulha, mas encapar a agulha que for utilizada com a tampa externa. Isso é muito importante, inclusive para os profissionais de saúde que fazem a aplicação de caneta nos pacientes, né, nas unidades de saúde, deve ser uma agulha, não essa, mas é uma agulha especial que é chamada com trava de segurança, certo? Então, é muito importante esta orientação, porque muitos acidentes podem ocorrer diante da agulha ser muito pequena e, às vezes, na hora de encapar, pode acontecer furar tanto o paciente como aquele profissional que está aplicando. Bom, lembrando a vocês da norma regulatória 32, que diz que todos os profissionais de saúde que aplicam insulina dentro dos estabelecimentos, ele deve realmente utilizar seringa de insulina, agulha para caneta e lanceta com dispositivo de segurança, justamente para evitar acidentes pérfuro-cortantes, né? Lembrando a vocês aqui que como proceder esse descarte dessa agulha, essa agulha ela deve ser colocada numa caixa protetora específica, mas na ausência pode-se utilizar um frasco de plástico de parede rígida, boca larga, e deve-se colocar nesta recipiente pérfuro-cortante a caneta a caneta descartável e a agulha, né? Mas já no lixo comum pode-se descartar a tampa de caneta descartável, protetor de lacre. Isso é de fundamental. Lembrando a vocês que deve ser afastado pela questão do acidente que pode acontecer em crianças, em idosos, crianças, idosos e também animais em domicílio. Então, um terço cheio desses materiais pérfuro-cortantes deve se levar à unidade de saúde para que a unidade tome providência. O que não pode se deixar é no lixo comum. Vamos ver agora aqui uma coisa muito interessante, que é com relação à prega cutânea, né? Como eu falei a vocês naquele período, naquele momento, lembrando a vocês, a todos, que nós devemos orientar esse paciente para fazer uma asepsia com álcool 70 líquido, e a prega cutânea, como está aí nessa imagem, com 2 dedos, não deve-se fazer uma pressão firme, forte, mas é uma pressão leve, justamente para puxar o subcutâneo. Então, toda a aplicação de insulina bem feita, a agulha ele vai pegar realmente o subcutâneo. Aqui são os locais de aplicação de insulina, isso é um local de aplicação internacional. A aplicação ele deve ser feito no abdômen, lembrando, afastar 3 dedos do abdômen, porque é uma região muito irrigada. Pode ser aplicado no deltoide, no quadrante superior das nádegas e também nas pernas. Então, essa é uma rodízio, existem várias técnicas que se pode orientar para fazer esse rodízio de aplicação de insulina, mas, assim, em particularizando um pouco a situação, o paciente que faz uso de NPH e insulina regular, muitas vezes a gente pode orientar para que esse paciente ele reserve a aplicação de insulina regular no abdômen, porque
o abdômen é o local da parte do corpo que absorve mais rápido. Se a gente prescreve, né? Se nós, prescritores, eles prescrevem a insulina regular, justamente para cobrir a insulina que, na verdade, ele funciona como bolos, né? Então, se fizer essa aplicação pré-prandial, significa que ele vai cobrir os carboidratos da refeição. A absorção é mais rápida. Mais lenta, a gente tem a coxa, o braço e as nádegas, certo? Mas isso é uma técnica que os profissionais de saúde, eles devem fazer um plano terapêutico com esse usuário para saber a melhor forma, como é que faz a melhor, né, técnica que o paciente pode aderir. Então, lembrando a vocês que entre um espaço, geralmente também se pode fazer 7 dias numa perna, 7 dias no outro. Lembrando que o afastamento de uma aplicação para outra deve ser de 1 centímetro e tem que se orientar esse paciente, porque se ele não for orientado, ele pode aplicar no mesmo ponto e provocar uma lesão. Lembrando a vocês que um pontinho para cicatrizar leva 14 dias. Então, importantíssima essa questão de rodízio. Existem várias unidades de saúde que têm os grupos de educação, que eles mesmos fazem os seletores, né? Que é justamente uma memória imaginária de como é que se pode fazer aquele rodízio para aplicação. Mas é um procedimento que realmente deve ser encorajado, esse paciente, né? E esses profissionais de saúde devem estar bem treinados para fazer essa boa orientação. Então, lembrando a vocês que tem que ser o rodízio horário. Em relação a esse ponto que eu coloquei para vocês, afastar realmente 1 centímetro, né, entre uma aplicação e outra, para evitar trauma. Esse deve ser rodigiado constantemente, como eu falei, no sentido horário, né? E justamente toda vez que houver um rodízio no esquema terapêutico, deve ser orientado esse paciente a retornar para fazer uma revisão, porque muitas vezes esse paciente, ele só usava NPH, mas agora o prescritor ele colocou NPH irregular. Então, esse paciente ele tem que ser realmente trabalhado para que esse rodízio seja de forma que o controle glicêmico chegue, né, e no padrão normal, né, o próximo do normal, para não acontecer nem hiperglicemia e nem hipoglicemia. Bom, em relação às gestantes, o recomendado é que essas agulhas para caneta sejam, na verdade, de 4 milímetros, né? Porque o abdômen, a partir do momento que a mulher, a barriga vai crescendo, a espessura vai ficando muito mais fina. Então, o risco de uma injeção intramuscular, se realmente for aplicada de forma inadequada ou não for computada em relação ao período gestacional. A partir do 2º trimestre, é recomendado, né, que eles comecem a fazer essa aplicação com a prega subcutânea e sempre do lado aqui do abdômen, um lugar que tem um pouco mais de tecido adiposo, né? Já no 3º trimestre, orientar para que realmente evite usar no abdômen, né? Ou então nas laterais, fazendo prega, mas recomenda-se muito mais fazer aplicação nas coxas, na nádega, ou então no próprio braço, certo? Então, vamos evitar o máximo possível, a partir do 3º semestre, fazer essa aplicação no abdômen e sempre utilizar a caneta com a agulha de 4 milímetros. Em relação à reutilização da agulha, né? É uma situação muito palpitante, porque a gente tem algumas recomendações que, na verdade, não condizem com a realidade. A Anvisa e os outros órgãos regulatórios, ele orienta todo material descartável, ele deve ser, né, desprezado. Mas isso não é realidade que acontece no nosso meio, porque a gente sabe, devido às condições, né, econômicas da população e, às vezes, até
das unidades de saúde, eles sempre orientam para estar reutilizando. Mas é importante aqui a gente colocar para vocês a importância de orientar esses riscos, né? Isso é importante. Nós temos que orientar esses riscos para as pessoas que façam a reutilização da agulha. Então, a perda da lubrificação da agulha e da fiação, a quebra, né? O risco da quebra, do entorse durante toda essa aplicação, a obstrução desse fluxo. Lembra que eu coloquei para vocês que é importante fazer aquele teste de fluxo? Mas com a reutilização dessa agulha, pode ser que ocorra essa obstrução e muitas vezes o paciente aplicando acha que está aplicando insulina e não está. Aí vai começar a ter um descontrole glicêmico. Ele é possível descontrole glicêmico, como eu coloquei, as predisposições a lesões cutâneas, tem um desperdício da própria insulina, possibilidade de alterações da concentração do NPH, né, da insulina NPH, e a possibilidade de erros de dose pela presença de bolhas. É outra coisa super importante. Toda vez que a gente for fazer a aplicação de insulina, antes de injetar, temos que fazer justamente o teste de fluxo para ver se realmente há presença de bolha ou não. A presença de bolha contido no carpule significa que é dose menor de insulina. O paciente não vai estar tomando doses, né, corretas da insulina. Então, esse tocante é muito importante. Lembrando a todos que a portaria número 54 de novembro de 2020, que foi aprovada, as diretrizes terapêuticas de diabetes do tipo 2, né? Ponto fundamental para esse curso aqui que nós estamos promovendo, o próprio Ministério da Saúde, ele recomenda a reutilização até 8 vezes, mas eles fazem, a portaria faz bem ressalva, né? Os pacientes que tiverem com alguma dificuldade de adesão por dor, por qualquer outro motivo, o profissional de saúde deve reavaliar e diminuir essa reutilização. Então, isso vai muito da conduta do profissional frente à necessidade do próprio usuário. Bom, aí uma imagem que vocês podem perceber, a ampliada 370 vezes, uma agulha rombuda, né, pela questão da reutilização, e também ampliada 2.000 vezes. Então, o que é que acontece? Muitas vezes os pacientes, eles não fazem adesão à insulinoterapia por conta da própria reutilização da agulha, queixando-se que a agulha perde a fiação e dói durante essa aplicação. Então, aqui, rapidamente, eu vou mostrar a vocês, a agulha, quando a agulha da caneta não é retirada, o que é que acontece? Alteração da concentração da insulina em suspensão, né? E também o erro de dose a ser injetada, tá? Justamente pelo risco dessa agulha que não foi retirada. A agulha, a entrada de ar também é uma situação muito difícil, né? Se entra ar, diminui a dose de insulina a ser injetada. E a saída também da insulina, há um desperdício da insulina e a própria obstrução, principalmente se a insulina for a NPH, tá? Então, as alterações de pele que pode ser encontrada nesses pacientes que eles não fazem rodízio, ou então eles utilizam sempre a mesma agulha, é justamente a hipertrofia e a lipoatrofia, né? O que é que significa? É acúmulo de gordura, um acúmulo de gordura no local que sempre está aplicando a insulina. E a lipoatrofia é a perda desse tecido, né, gorduroso. Então, ambas as situações vão ocorrer a absorção irregular da insulina, o mau controle da glicemia e, consequentemente, complicações do diabetes, que podem ser complicações agudas ou pode ser complicações crônicas. Obrigada. Saúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais
www.telesaude.ba.gov.br.